Olá, boa tarde. Mais uma vez, Vitrine Social e Saúde aqui com vocês. Para falar de um tema que nos comove, para falar de um tema que é interessante, de um tema que é precioso, nós trouxemos as doutorandas para falar com vocês sobre os 365 dias do bebê. Põe a foto aí para mim, Rodolfo, por favor. Hoje aqui comigo a Maria Paula Custódio, a Nilce e a Júlia. Vocês podem se apresentar para o nosso público. E esse tema, eu trouxe ele porque essas meninas são donas de um projeto maravilhoso que vocês em breve vão ficar conhecendo e vão se apaixonar, assim como eu me apaixonei pelo trabalho delas. Prazer ter vocês aqui, meninas. Prazer é nosso. Prazer é nosso. A gente agradece a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso trabalho. Eu sou Maria Paula, sou enfermeira, especialista em neonatologia, mestre em atenção à saúde e agora estou cursando o doutorado e faço parte da equipe dos 365 dias do bebê. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Meu nome é Nilce, eu também sou enfermeira, especialista em neonatologia, mestre em atenção à saúde e também doutoranda em atenção à saúde pela UFTM e uma das integrantes do nosso projeto. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Júlia, também sou enfermeira, graduada pela UFTM, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro, aqui em Uberaba. E atualmente eu sou residente do Programa Multiprofissional em Saúde da Criança e do Adolescente no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês e também faço parte do projeto 365 Dias do Bebê. Meninas, boa tarde. Fala. Boa tarde. É um grande prazer ter vocês aqui. Acho que hoje eu vou Obrigada. ficar aqui meio perdido no meio, né? Mas tudo bem, a gente fica feliz com um assunto tão importante e que é tão pouco falado, né? Porque muitas vezes os casais não se preparam e chegam os filhos. E aí aquele Deus nos acuda. E hoje nós estamos aqui para ajudar alguns casais a facilitar esse início. Com certeza. Com esse projeto, os 365 dias do bebê, o que levou a vocês a desenvolver esse projeto? Então, o primeiro ano de vida do bebê ele é permeado de muitas dúvidas, crenças, cultural da nossa sociedade. E nós, enquanto enfermeiras especialistas em saúde da criança e neonatologia, pensamos numa forma de levar essas informações de forma segura a toda a comunidade. Junto com a professora Divanice, que é a coordenadora do nosso projeto, a gente pensou em montar esse projeto por meio do Instagram para divulgar no meio rápido e acessível a toda a população, levar essas informações de forma segura, atualizadas e de fácil entendimento, que a gente percebe que os pais muitas vezes têm essa dificuldade, às vezes, com o profissional de saúde, em termos técnicos, em estar utilizando termos da área da saúde, então a gente tenta trazer de uma forma leve todos os conteúdos para que facilite a compreensão dos pais na hora desses cuidados no domicílio. A nossa equipe é formada por 23 membros, entre doutorandas, mestrandas, residentes da saúde da neonatologia e da saúde da criança, e graduandas do curso de enfermagem também. A nossa professora coordenadora, Divanice Contim, ela é enfermeira, especialista em neonatologia, e ela é professora do curso de graduação em enfermagem da UFTM. E a gente também tem outras professoras que colaboram, a professora Mariana Gesisley, também docentes do curso. E junto a gente monta esses cronogramas com temas dos 365 dias do bebê, voltados desde o nascimento do bebê a temas de higiene, temas de segurança, temas de desenvolvimento e crescimento desse bebê, para permear todo aí esse período do primeiro ano, para poder facilitar os pais nesse primeiro momento, com informações leves que são necessárias, de estar sendo informadas desde a gestação. Então, é voltado para gestante, para tentantes, para as grávidas que estão aí nos primeiros meses em casa, para profissional de saúde que também buscam se atualizar e ter esse entendimento também e levar dessa forma para as gestantes que eles estão cuidando também. Então a gente visa isso nesse projeto e tem dado certo.
muito certo, como vocês têm visto, né? Então a gente posta conteúdos semanais e o projeto aí tem uma longa duração durante todo o ano. A gente, no início, a gente tinha uma ideia de sair um pouco da questão de só fornecer informação para o meio acadêmico. Sim. E a gente queria sair um pouco desse contexto. Mas a pandemia também estava limitando a gente. Então a gente pensou, por que não utilizar uma rede social, onde a gente vai ter um amplo acesso a um público muito maior, e aí a gente junta a questão do virtual com as informações pertinentes com relação ao primeiro ano do bebê. E aí a gente utilizou do Instagram, porque a gente já tinha trabalhado outros temas dentro dessa plataforma, e aí a gente pensou nessa possibilidade, sair do meio acadêmico e atingir a população no geral, principalmente aquelas pessoas que estão sem informação sobre esse primeiro momento do bebê, que é tão importante. Então, essas informações a gente utilizou de uma maneira bem mais pertinente, porque hoje a gente está dentro de uma rede social que tem informações falsas correndo a todo momento. Então, a gente precisava passar para o público informações que eram seguras, de fontes fidedignas, relacionadas ao Ministério da Saúde, mas de uma maneira muito leve, que o público pudesse entender. Então, por isso que a gente fugiu um pouco dessa questão só acadêmica e tentou levar informações para o público em geral. Falar para quem já tem o conhecimento, às vezes nos deixa assim, de certa forma, vocês no meio acadêmico um pouco mais seguras, né? Mas a gente que está do lado de cá, e eu até estava comentando com vocês aqui antes, que fui ter um filho e não sabia nada, quando eu vi o projeto de vocês, eu me apaixonei por ele, porque eu pensei assim, se eu tivesse tido todas aquelas informações que estão contidas ali no Instagram de vocês, talvez eu não tivesse passado tanta dificuldade, porque eu não tinha... Mas, assim, alguém que me assessorasse de maneira correta. Sim. Eu também não busquei informação. Essa informação não é divulgada, né? Eu fiz o meu acompanhamento, todo o meu pré-natal particular. Não tive, assim, coisas que eu vejo lá no Instagram de vocês. Não tive assistência. Vocês estão dando uma assistência social ao qual a sociedade estava desejosa disso, né? Desejava por isso. Que hoje qualquer criança ou adolescente de 14 anos começar a seguir vocês, quando ela for ser mãe, ela sabe bem o que fazer, né? Assim, no cuidado geral, nesses 365 dias do bebê, que eu acho que o primeiro ano é difícil para a mãe a adaptação, né? Porque antes não tinha a criança e aí agora vem a criança para ocupar, vem o tempo, vem o desejo de cuidar, o amor, mas vem a falta de conhecimento. Então, o que o Vitrine Social e Saúde busca é isso, é levar conhecimento simples, né? Porque falar com dentistas, a gente vai falar em termos técnicos, sim, né? Sim. Agora, levar informação para a população não precisa ser tanto técnico, né? E o que eu vejo lá, vocês estão de parabéns, eu estou apaixonada, gente. Segue lá essas meninas, tá? Nos 365 dias do bebê, tá bom? E outra coisa também, a gente na área odontológica, a gente vê uma questão de medo muito grande da gestante quanto ao tratar do dente. Às vezes fica com dor, com infecção e não sabe que aquela infecção é pior para o bebê do que o tratamento odontológico ou o medicamento que o dentista vai passar. Por outro lado, a gente já viu casos de mães que estavam amamentando e foi extrair o siso e o profissional não passou antibiótico para ela teve uma infecção muito séria. E o custo-benefício do antibiótico em relação à infecção que ela teve depois, assim, seria infinitamente menor. Então, assim, muita coisa precisa ser desmistificada. Sim, e quando vocês vêm desmistificar e falar de forma simples, levar o conhecimento para essas mães, a gente começa a romper barreiras. E as barreiras que a gente rompe fora da faculdade, fora do consultório, são muito maiores, porque aí tem ação social, tem atuação direta na sociedade. Quando a gente limita, derruba as barreiras e abre o leque, tira os limites da informação, essa informação chega e as pessoas aprendem.
Isso é fantástico, vocês estão de parabéns. Obrigada. Obrigada. Pessoal, o bebê nasceu. E agora? Será que os pais realmente estão preparados para esses cuidados com o bebê? E ele falou que hoje ia estar deslocado aqui. Mas hoje não. Os pais estão participativos, né? Sim, com certeza. Esse cuidado, né? Com certeza. Como que vocês estão vendo, né, através do trabalho de vocês? Como que os pais estão recebendo essa informação? A gente percebe que tem esse despreparo, essa insegurança dos pais pela fragilidade do bebê, é um ser pequeno, que acabou de chegar, então é tudo novidade, seja para o primeiro filho, ou seja para o segundo, terceiro, vai ter particularidades diferentes. Então cada família vai ter as suas dúvidas singulares. E a gente, enquanto profissional de saúde, deve atender individualmente cada família, porque cada uma vai ter uma necessidade específica. E é importante que os pais não se cobrem tanto nesse momento, porque a gente percebe que às vezes não tem um planejamento, mas eles acabam se cobrando muito de executar corretamente, de não machucar o bebê, de não acontecer nada, e muitas vezes acabam não buscando ajuda. Então o principal é buscar essa ajuda, buscar informação, buscar conhecimento, desde lá de pré-natal, buscar profissionais capacitados para oferecer apoio. E nós, enquanto enfermeiras, educadoras em saúde, trabalhando na assistência, a gente tem que pensar além dos pais, pensar nessa família, na rede de apoio dessa mulher, orientar todo mundo que vai cuidar desse casal, porque é importante que todo mundo apoie as decisões do casal, se quer fazer determinada prática, se não quer, determinado cuidado. Então é importante que todo mundo esteja em consonância, porque muitas vezes esse cuidado é cultural. Então quando um bebê nasce, chega a mãe para ajudar, chega a vizinha, chega a tia, todo mundo quer participar e a mãe também quer essa ajuda de pessoas mais experientes. Isso é importante para a construção das nossas relações, mas é importante que todo mundo esteja em sintonia com cuidado adequado. Então por isso que a gente tem que trabalhar toda a família, e desde lá do pré-natal, porque a gente tem um período longo para trabalhar, sanar dúvidas, e lá na maternidade, esses pais poderem praticar esses cuidados com o bebê, porque quando a gente pratica, mesmo que seja numa boneca ou ver um vídeo, na hora que está com o bebê é diferente. Tem o choro do bebê, tem as emoções, então os pais ficam mais ansiosos e inseguros. Então quando esse cuidado já vem com a informação e faz a prática, em casa ele vai ter muito menos dúvidas e vai executar com mais segurança e vai ter certeza que aquela é a melhor prática para o bebê naquele momento. E até no nosso Instagram a gente recebe, né, um formato que a gente também tem, vídeos de mães falando das suas experiências durante a amamentação, vacinações ou algum outro cuidado, e a gente vê o tanto assim que é importante essa informação também é comprovada cientificamente. Porque através, assim, às vezes eles recebem orientações de familiares que querem ajudar, de amigos. A gente vê que é importante, como a Maria falou, para essa construção, né, do convívio ali social. E então a gente também tem esse formato das mães que mandam pra gente o depoimento delas. Então, assim, vocês de casa ficam à vontade também, se quiserem mandar um depoimento, e isso auxilia também as outras mães, né, para entenderem que elas não estão sozinhas, que às vezes elas fazem alguma coisa que outras também fazem. Então lá no nosso Instagram vocês também encontram esse tipo de postagem que a gente tem lá. E a nossa proposta também, além dos conteúdos, é trabalhar com as lives também em forma de vídeos, para poder ter essa parte de contato mesmo com o público, poder passar essas informações. Às vezes a mãe tirar aquela dúvida ali no momento da informação, ou poder assistir depois. Então a gente tem trabalhado com as lives 2 vezes ao mês, com convidado, ou com a outra é uma aula que a gente mesmo administra com conteúdos, e a gente tenta trazer vídeos e fotos para ficar de uma forma prática do que só uma conversa, porque às vezes o visual chama mais atenção e ajuda a gravar mais na hora que a mãe for executar aquele cuidado. De fato, hoje quando a gente assim atua na prática, a gente vê que o nosso público hoje, apesar da gente ter aí uma velocidade de informação muito grande, a gente tem um público muito leigo. E na grande maioria é um público também que tem uma questão social muito vulnerável.
mas que às vezes têm acesso à rede social. Então a gente tem que utilizar desses recursos para poder fazer educação em saúde. Então por isso que a gente está sempre buscando dar informações para essas gestantes, para os companheiros, para poder fazer com que seja uma situação participativa, com que todo mundo tenha informação de qualidade e que possa desenvolver esse momento tão difícil de uma maneira mais leve. Quando você, Maria Paula, falou na questão cultural, né? Aí a gente vem para a amamentação e é um momento tão especial para a mãe e para o bebê, mas que tem muitos mitos em relação a isso, né? Aí como que vocês estão fazendo para orientar os principais cuidados das mães nesse momento e auxiliar elas a tirar, como você mesmo disse, né? Toda a família quer participar, chegou um bebê novo ali, todo mundo quer participar. E as pessoas vêm de uma cultura que vem trazendo tantos mitos com questão de tantas outras coisas, não só da amamentação, que nós vamos discutir aqui, mas que eu acho que eu também passei por isso, né? Sem informação, a gente vai pegando cultura, né? Então, por isso a admiração do trabalho de vocês. E é exatamente o que você falou, Nilce. É levar a informação através da rede social, uma informação e uma educação de saúde com princípios assim bem pautados na ciência. Porque eu acho que o momento mais especial das nossas vidas que nós estamos passando agora, ai de nós se não fosse a ciência, ai de nós se não fosse os profissionais na área da saúde em todos os setores, né? Na questão da orientação daquele que realmente pega a ciência como caminho básico da vida, da educação, do manejo, da orientação, da instrução, né? Agora, quanto à amamentação, fala para nós aí esse mito aí, esse momento prazeroso para uns e para outras não, desmistifica bastante coisa aí para nós. É muito pensado, até culturalmente, que a amamentação é instintiva. Então o bebê vai nascer e já vai começar a mamar. E não é muito bem assim. As mães encontram uma série de dificuldades. Algumas realmente precisam de um suporte maior, mas na maioria das vezes a gente só precisa de informação e conhecimento para desmistificar todos esses mitos que envolvem a amamentação, que veio vindo ao longo da cultura, ao longo dos anos. Então a amamentação começa no pré-natal, lá na gestação, quando a mãe começa a se programar para uma gestação, ela descobriu essa gestação, ela já tem que pensar na amamentação e buscar informação e conhecimento, único e exclusivamente, não precisa de nenhum outro cuidado durante a gestação. Como a gente vê, cuidado com o seio, tomar sol, não precisa esfregar a buchinha às vezes no seio, então tem muita prática que ainda vem sendo feitas que não são mais recomendadas cientificamente. Então, durante a gestação, somente buscar informação e se preparar para aquele momento. Chegou o momento, aí tem algumas dicas que a gente pode falar, são muitas as dicas e isso vai depender de cada mãe, de como que vai se dar ali essa relação com o bebê. Então, quando esse bebê nasce, quando ele nasce bem, quando ele nasce saudável, então ele tem bom tônus muscular, ele respira e chora, ele nasceu, ele tem que ser colocado sobre o tórax da mãe, o abdômen da mãe, para ele fazer esse contato pele a pele e estimular a amamentação. Isso vai ser muito importante, vai trazer muito benefício tanto para a mãe quanto para o bebê. Então é o primeiro leite que ele vai receber naquele momento, é o colosso, que é rico em nutrientes. A gente fala até que é a primeira vacina do bebê. Então a amamentação começa ali. E o bebê, mesmo que ele não mame efetivamente naquele primeiro momento, porque ele também está aprendendo, também não é algo instintivo para ele. Para alguns vai ser colocar e dar certo, para outros não. E está tudo bem, não tem que se cobrar por isso, tem que buscar apoio. Essa primeira mamada que o bebê faz nessa primeira hora, que ele está alerta, ele cria uma memória. E essa memória vai facilitar as próximas mamadas. Então isso ajuda as mães nas próximas. Então elas reconhecerem essa importância dessa primeira hora. Do bebê mamar ali naquela hora que ele está alerta, que ele acabou de nascer. Depois ele vai dormir, vai ter outro contato. Então é muito importante essa primeira hora de vida para o benefício da amamentação a longo prazo, para manter até os 6 meses ou até mais o desejo da mãe de continuar essa amamentação. E a gente fala muito também da questão do toque, da conexão que a mãe vai fazer ali com aquele bebê. Já é comprovado cientificamente que isso libera hormônios como a ocitocina, que vai ajudar também na ejeção do leite.
Então é importante não só o bebê mamar, como esse olhar com a mãe, essa conexão. Isso vai fazer essa amamentação ser efetiva. E quando vai para o quarto, para o hospital, é continuar tendo esse apoio. A rede de apoio é fundamental, o companheiro está envolvido, quem estiver ali com a mãe está envolvido nas escolhas dela, que ela for ter, para poder oferecer apoio mesmo. E ela buscar serviço de saúde. Aqui em Uberaba a gente tem 2 centros de apoio no SUS, que é o CAISM e o Gama, no Hospital Escola. Então as mães que tiverem dificuldade, elas podem estar procurando esses serviços assim que for para casa, para buscar esse atendimento, não deixar muito tempo, o Gal falou, ela às vezes fica sofrendo muito tempo, quieta e não busca ajuda. E às vezes quando vai buscar ajuda, já foi um sofrimento tanto para a mãe quanto para o bebê. Então mais rápido ela percebeu que está com dificuldade, busca ajuda e quem tiver condições, tem os consultores de aleitamento também para contratração, que ajudam, vão no domicílio. Então tem uma gama de oportunidades aí para estar ajudando. E a informação é o principal. E as dicas que a gente dá, basicamente, é preparar essa mama na hora que for oferecer para o bebê, massagear, para na hora que o bebê abocanhar a auréola, a molinha. O bebê, na hora que abocanhar, a mãe está numa boa posição para favorecer, tem que ficar confortável, ela não sentir dor. O bebê ele tem que abocanhar a parte da auréola e não só o bico, porque muitas mães não reconhecem essa importância também e acaba tendo lesões ali, fissuras. Então isso é importante estar observando, o bebê tem que ficar com a boquinha para fora, sem covinha, sem barulhos. Então são muitas dicas, e isso tudo pode ser trabalhado já no pré-natal, essas informações e dicas, e depois posteriormente. Então é importante que as mães busquem essas informações, é o principal para o sucesso da amamentação. Sim, atualmente a gente está em agosto, né? Que é o agosto dourado, então que é um mês assim de extrema importância para a questão do incentivo ao aleitamento materno. E aí a gente precisa cada vez mais evidenciar isso, que precisa ser um momento prazeroso, tanto para o bebê quanto para a mãe. Então, se eu simplesmente jogar aquela mãe ali na maternidade, sem orientação nenhuma, o bebê chorando, não consegue sugar, a mãe extremamente estressada, cansada, aquele momento ali vai fazer com que ela desista completamente de amamentar. Então tem que ser prazeroso para os dois. A gente precisa incentivar o aleitamento materno, mas a gente precisa também dar suporte para essa mãe. A gente precisa de uma rede de apoio. Às vezes aquela mãe não está conseguindo amamentar naquele momento, mas eu consigo fazer uma ordenha para ela, tirar aquele leite materno e oferecer de uma outra maneira, como por exemplo pelo copinho, pela relactação. Então eu não estou deixando de amamentar o meu filho se eu ofereço por uma outra maneira. Pelo contrário, eu só estou proporcionando um momento melhor para aquela situação, para que posteriormente eu possa colocá-lo no peito para que ele amamente de maneira efetiva no seio materno. Então tem que ser um momento prazeroso para os dois. E aí a gente precisa trabalhar isso de uma maneira muito ampla, muito específica com cada mãe. Porque cada gestação é uma gestação. Às vezes uma mãe não teve dificuldade nenhuma no primeiro filho, mas o segundo filho é outra realidade completamente diferente que ela não teve na primeira gestação. Então a gente precisa sempre estar trabalhando com essas especificidades, cada mãe é uma mãe, cada bebê é um bebê, ele não nasce sabendo mamar, a gente precisa cada vez mais incentivar o aleitamento materno, porque é uma fonte assim rica de de proteção para o bebê com relação a anticorpo, com relação a nutrientes, que vai favorecer ele tanto ao curto, longo prazo, né? Não só ali naquele momento, com o desenvolvimento, crescimento, enfim, mas com a prevenção de doenças futuras, como por exemplo diabetes, né? A questão da obesidade infantil. E é importante falar que isso depende do tipo de parto, seja o parto normal ou cesariana, isso deve ser incentivado na primeira hora, para garantir esse sucesso a longo prazo e dar esse suporte. Sim, esse mês no nosso Instagram a gente está todo voltado, né, para o Agosto Dourado. Então a gente já teve uma primeira live com a enfermeira Cíntia, que falou dos desafios da amamentação, e no próximo dia 24 a gente vai ter com a enfermeira Mailine, que também vai falar sobre amamentação nesse mês. Então todos os nossos posts estão lá sobre amamentação, então tem também as experiências de outras mães. Então, vale muito a pena seguir a gente e acompanhar também essas lives, os posts. Vocês falando na amamentação aí, vou eu, né? E eu lembro
que me faziam comer umas coisas muito estranhas, que era aumentar o leite, né? Tomar uma cerveja preta, eu nunca vi aquilo, eu tinha que tomar aquilo. E aí eu tô lembrando disso, né? O que a alimentação vai promover no leite aí, gente? Não precisa tomar aquilo não, né? Que no segundo eu não tomei não. O importante é a mãe se hidratar, beber muita água, isso vai ajudar na produção. Muitas vezes eles falam, geralmente é coisa doce, a cerveja preta é doce, a canjica, porque isso vai dar sede, a mãe vai beber mais água. Então basta beber água, não precisa, a não ser que a mãe tenha vontade de comer, não tem problema ela comer. Mas só se ela tiver vontade, não por uma obrigação, que é aquilo lá que vai fazer o leite descer, que vai aumentar o leite, não é isso. Realmente o que vai ajudar é a mãe estar relaxada, a mãe estar bem, confortável. É hormonal, a amamentação é puramente hormonal. Então a mãe tem que estar bem para tudo estar funcionando fisiológico, para ela conseguir produzir o leite de forma adequada. O bebê precisa estar mamando, isso que vai produzir. Essa questão da alimentação, só se a mãe quiser. Outra curiosidade, a gente escuta muitas vezes a mãe falar assim, meu leite empedrou, não sai. Porque o bebê arrotou no peito, é isso mesmo? Porque eu ouvi isso muito. A gente ouve muitas, essas crenças, né, que vão passando, mas não tem nada assim dessas crenças que são comprovadas cientificamente. Então, realmente, o leite pode empedrar, porque nos primeiros dias, o que sai é o colosso, que é esse leite rico em nutrientes. É uma quantidade pequena, mas suficiente para nutrir o bebê, e ele é muito importante. Depois o leite vai descer, que a gente chama de apojadura. Então, ali por volta do 3º, 5º dia de vida, aí desce aquele leite, muitas vezes desce muito, e aí acaba empedrando. Por isso que é importante massagear esse peito, às vezes tirar o excesso de leite, porque se tiver o acúmulo e às vezes o bebê não está mamando de forma efetiva, vai empedrar, mas ele empedra por conta disso, e aí tem que fazer as ordenhas e às vezes buscar mesmo ajuda antes que vire uma infecção, uma inflamação como a mastite. Então é um quadro que a gente tem que estar sempre observando e orientar a mãe a observar qualquer sinal anormal que ela vê ali na mama, vermelhidão, às vezes está muito demasiado, está dolorido, tem que buscar ajuda porque às vezes não está normal. Deixar cair água morna sobre a mama, isso não. Olha, porque tinha muito leite, aí ficou empedrado. O que acontece com a água morna? Dilata, e aí aumenta e aí a chance de empedrar é maior. Da ótica odontológica, a gente frisa muito na questão da amamentação com o exercício do sistema estômago-matognático, porque o desenvolvimento da mandíbula está relacionado a isso, os dentinhos que vão nascer. Então tem muita coisa que reflete nas nossas crianças depois, lá no consultório. A criança geralmente que não mama, ela vai ficar com classe 2 e assim, depois vai usar aparelho, vai sofrer, porque não teve esse momento, né? Então a gente também tem esse ladinho para se preocupar. Com certeza. É justamente isso. O Ministério da Saúde lançou a campanha do Agosto Dourado como o aleitamento materno sendo uma responsabilidade de todos. Porque muitas das vezes a gente fala assim, é só o profissional que está lá dentro do hospital que é responsável por cuidar do aleitamento materno com aquela mãe dentro da maternidade. E não é. Se a gente promover educação em saúde de forma efetiva, seja em qualquer área da saúde, seja para o vizinho, para a avó, para a mãe, para a tia, para o próprio pai, para o companheiro, a gente consegue ter uma rede de apoio muito mais efetiva e, consequentemente, fornecer apoio muito melhor para essa mãe nesse momento. Então, justamente por isso, é uma responsabilidade de todos. É uma questão de saúde pública. A gente vai ter crianças com melhor desenvolvimento se a gente tiver uma melhor campanha do aleitamento materno. Então, cada vez mais enfocar isso em todos os profissionais da área da saúde é essencial. Trabalhar esse momento único, né, da vida da mulher, porque só nós podemos ter filhos, só nós podemos amamentar. Trabalhar esse momento da mulher com apoio psicológico de todos que estão em volta. Trabalhar essa parte emocional faz com que ela tenha mais segurança, com que ela tenha mais prazer em tudo que ela tem que fazer. E os prazeres não é só da amamentação. Tem que dar um banho, aí tem que cuidar do umbigo do bebê,
mentira, eu não sabia nem como fazer. Eu me sentia completamente perdida. A hora de dar banho, eu tinha medo de arrancar aquilo. Era o meu pavor. Toda hora aquilo lá tinha que estar no lugar. Porque eu falava assim, senão eu vou matar o menino. E eu pensava loucuras, né? E como vocês já falaram da cultura, né? E eu achei interessante você falar que certamente o pessoal antigo indicava doce, coisa muito doce para a mulher tomar água, já era instintivamente, sem conhecimento. Aí tomava, Sim. aumentava, não, então o doce aumenta o leite, não é? É a quantidade de água ingerida, né? E o umbigo, eu ganhei até azeite de mamona para colocar no umbigo do meu primeiro filho, né? E aí eu realmente curei com aquilo, porque eu achava que era aquilo. Depois, no segundo que eu já fui ter conhecimento, eu fiz todo um processo diferente. Como que vocês estão fazendo o trabalho de vocês para desmistificar? Porque essa cultura não está tão longe não. Meu mais velho tem 20 anos, então há 20 anos atrás eu fiz isso. Como que vocês estão ajudando essas mães? Porque vocês vão conversar com elas, elas trazem essa cultura, né? Às vezes traz até o azeitinho, assim como eu já tinha. Não, é mostrar para elas que realmente essas substâncias, esses objetos que eram colocados sobre o coto, pode trazer o risco de infecção para o bebê, trazer mostrar as evidências mesmo, que tem um índice de infecção aumentado, de usar, eles são sujos, eles não são próprios para ajudar na cicatrização, então eles podem contaminar o bebê. Explicar que ali é um meio que ainda está aberto, era onde comunicava a mãe com o bebê, onde passavam os nutrientes. Então ali tinha uma veia e 2 artérias que passavam esses nutrientes e ele foi cortado no nascimento, mas ele demora um tempo para cicatrizar. E essa cicatrização é igual um machucado. Se a gente ralar o braço, a gente tem que manter limpo e seco. E o coto umbilical é a mesma coisa, a gente mantém limpo e seco, espera ele secar e cair naturalmente. Então não precisa ser aplicado nenhuma substância. A gente depara com vários embates, por exemplo, às vezes a avó não abre mão de usar determinado cuidado para ela ajudar o bebê. Então a mãe se sente coagida, porque senão ela não vai ter ajuda. Por isso que eu falo da importância de trazer a família, porque aí a gente vai lá conversar com essa avó e explicar que não é mais recomendado, que antes era feito assim, de uma maneira muito suave, para não infringir o que ela acredita. Então a gente tem que ir conversando aos poucos e conquistar, mostrar que a gente também tem conhecimento, que o conhecimento dela é importante. Então a gente não deve desvalorizar esse conhecimento familiar, mas tentar mostrar ele de uma forma diferente. A senhora não acha melhor fazer dessa forma? Então a gente vai conquistando essa família dessa forma, porque se a gente chegar e falar, olha, não pode, esse jeito está errado, a gente acaba afastando essa família e dentro de casa, na hora do desespero, ela vai fazer da forma que ela aprendeu, da forma que ela viu com a família. Então é importante conquistar essa família enquanto profissionais de saúde para a gente alcançar nosso objetivo, que é ela fazer a prática adequada, que é manter ele limpo e seco. Nas novas recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, pode aplicar o álcool 70% nas trocas de fralda e depois do banho. Então, o mais importante é lavar ele durante o banho. E as mães têm muito medo, porque ele é mole, é gelatinoso. E não precisa ter medo, ele não tem inervação, então o bebê não sente dor. Ele não vai sair, lógico que a gente não pode puxar, porque senão pode sangrar, mas tomar os cuidados para não tracionar ele, não puxar, mas ele não vai sair só da gente encostar, só da gente tocar. Então é realmente estar ali com a mãe e fazer junto com ela, principalmente na maternidade. Ela pode pôr a mão, pode pegar essa confiança de cuidar. Então o momento dela pegar essa confiança é lá na maternidade, que ali ela vai ter o nosso apoio. Em casa ela vai estar sozinha e ela vai ficar com medo. Então se ela sai segura na maternidade, ela vai fazer corretamente em casa. Então é dessa forma que cuida do umbigo com cotonete e limpa. É importante limpar várias vezes no dia, porque ele vai soltando uma secreçãozinha. É normal, porque aquela estrutura era gelatinosa e ela vai secando e vai sair nessa secreção. Só que se essa secreção ficar com mau cheiro, ficar muito amarelada, pode ser já sinal de infecção, ficar vermelho em volta. Então é importante até explicar para a mãe quais são os sinais que ela deve observar que tem alguma coisa alterada, para ela ir no serviço de saúde o quanto antes. Então, cuidando adequadamente, o coto vai secar
até ele ficar pretinho e vai cair naturalmente, ali por volta do 7º, 15º dia de vida. Tem uns que caem mais rápido e tem uns que demoram mais um pouquinho e é esperado, é normal, depende de cada bebê. É processo de cicatrização, né, que acontece. Isso mesmo. E precisa de oxigênio. Então precisa ficar fora da fralda. Muitas vezes as mães colocam dentro da fralda ou colocam aquela faixa. Usei também. Usei, o menino ia ficar com um umbigo grande. Mas é igual você falou. Quando a gente não tem a informação e a família não está toda junta ali e a gente nós não tivemos esse amparo todo assim que vocês estão falando que dão, tanto eu quanto meu esposo a gente ficava perdido. Então a informação que chegava, a gente tinha que fazer tudo aquilo ali, porque senão você ficava sem ajuda. E ele estudando e fazendo faculdade e eu sozinha com o meu menino, sem noção nenhuma, porque criança eu não chegava muito perto, ainda mais recém-nascido, né? Então eu não tinha informação nenhuma e ficava na mão, assim, do conhecimento de uma cultura, né? Que eu tinha, inclusive, quando o umbigo do meu menino caiu, eu fiquei desesperada, caçando, cadê, né? Sabe que era eu que tinha aplicado, né? Então tem que respirar. Sim, né? Tem. Manter a calma, respeitar o momento. É importante a gente não cobrar também dessa mãe, a gente realmente acolher e ajudar, dar o suporte. Porque ela mesma já está se cobrando muito. É um momento que ela tem inúmeras cobranças do corpo dela, do cuidado com o bebê, do marido, dos filhos. Então a gente precisa entender aquele momento, por isso que é individual de cada família. Então é acolher e apoiar e desmistificar esses cuidados que vêm sendo tratados, que a gente percebe, pelo menos aqui no Hospital Escola, que é onde é a nossa maior área de atuação, a gente percebe que esses cuidados a gente vê bem menos do que a gente via alguns anos atrás, 10, 15 anos atrás. Então, já teve melhora por conta da questão da educação e saúde. Então, está sendo efetiva. As mães já estão tendo esse conhecimento e até mesmo as avós que a gente conversa, quando elas estão acompanhando, elas mesmas já falam a forma correta de higienizar. Então, isso é um ponto positivo que a gente vem vendo, que já vem mudando a nossa sociedade, essas práticas culturais. Aqui em Uberaba, que é uma cidade maior, que tem uma gama de profissionais com orientação. Quando a gente vai para cidades interioranas, ribeirinhas, a gente vê muito mais ainda essas práticas culturais. Então a gente precisa alcançar toda essa comunidade, não só os grandes polos de informação. Por isso que o Instagram vem com essa ferramenta, né? Vocês estão de parabéns. Sim. Levando a informação de maneira assim leve, porque vocês passam isso de uma forma leve para todo mundo que está assistindo ali. E essa informação vai chegar lá na cidade ribeirinha, né? naquele centro cultural bem pequenininho, lá nas fazendas, nas colônias de fazendas ainda, né? E eu fico admirada disso. O umbigo caiu, mas também tem vacinas, tem os testes dos é tanta informação. Sim. Na maternidade, assim, se você não está preparada para isso, a informação vai chegando, você já tem que fazer o teste. Tem testes principais já lá na hora que o bebê nasce, né? E as vacinas, como é que vocês estão distribuindo esse assunto? Porque é vasto, né? Sim. Como é que vocês estão distribuindo esse assunto para as gestantes, para a família das gestantes? Então, no primeiro mês de vida, né, as vacinas do bebê ainda são feitas na maternidade, como, por exemplo, a hepatite B, que preferencialmente é após 12 horas do nascimento, e depois a BCG, que é feita no posto de saúde. Então, assim, a gente pede do 5º até o 7º dia de vida, que o familiar, o acompanhante, leve a criança para fazer essa vacina de BCG, né, no posto de saúde. Ela previne contra formas graves de tuberculose e depois, aos 2 meses, começa então o calendário de vacinação, que se estende até 1 ano e 5 meses no SUS e depois tem aquele intervalo maior. Então, com 2 meses, a criança faz 4 tipos de vacina, que é a pentavalente, que previne contra difteria, tétano, coqueluche, a hemófilos e também tem outra dose reforço da hepatite B. A VIP, que previne contra poliomielite, e a rotavírus, que também é oral, então também tem que ter todo aquele cuidado com as fraldas da criança em casa.
para os outros familiares também. E a pneumocócica 10, que previne contra formas graves, né, de pneumonia. Então, assim, essas vacinas elas são reagendadas, então os pais precisam voltar para poder fazer esses reforços. A gente também tem a vacina de meningocócica C, que é distribuída gratuitamente pelo SUS. Temos também febre amarela, tríplice viral, então tudo isso de acordo com o calendário até 1 ano e 5 meses. A gente também tem as vacinas da rede privada, né, que tem outros tipos de meningite que o SUS não disponibiliza para essa população. E também, assim, ele previne algumas vacinas contêm um número menor de picadas, então ele consegue incluir algumas vacinas que no SUS fariam um pouco mais de picadas, mas em particular a gente consegue diminuir esse número. Mas no SUS ele tem um amplo calendário, de fácil acesso, então a mãe pode levar essa criança de forma gratuita, e hoje vacina é uma coisa muito importante, né? Que tá muito falado, e assim, ainda mais no nosso país, para a epidemiologia foi de grande sucesso, então a gente tem como exemplo algumas doenças que foram erradicadas, como a poliomielite. Então, não só para criança, os familiares, acompanhantes, eles também precisam se vacinar para que essas doenças não voltem e comece a causar sequelas graves e até muitos óbitos. Os testes de triagem neonatal que a gente chama, alguns geralmente já são feitos na maternidade, como o teste do coraçãozinho, que previne cardiopatias graves, né, do coração, e também o teste da orelhinha, que detecta doenças graves auditivas, doença da linguinha, que ele previne também quando eles vê o freno, né, que também pode prejudicar ou a fala da criança, vocês como dentistas devem ver muito, e também a amamentação. O teste do olhinho, que também é chamado de teste de reflexo vermelho, que vê catarata, glaucomas, e o teste do pezinho, que também é feito no posto de saúde, do 5º até o 7º dia. É um teste que às vezes a mãe ela tem muito assim, ela fica preocupada da criança sentir dor, mas o que às vezes incomoda a criança é que precisa fazer uma prega e às vezes aperta um pouquinho, né, para sair aquela quantidade boa de sangue para poder passar pelo filtro. Então, previne contra 7 formas graves para detectar essas doenças no teste do pezinho e também para poder prevenir sequelas. Hoje também a gente tem o teste da bochechinha, que não é feito na rede pública, só no particular, mas é importante lembrar que ele não descarta de fazer os outros testes, como o teste do pezinho. E eu acompanhando na internet, né? Falando do teste do pezinho, tem uma mãe, você viu, né, Elias? É uma jornalista que o filho dela, ela tá lutando para ampliar o número de testes do pezinho, porque o filho dela tem uma doença grave e que se tivesse sido feita ali naquele momento, tinha descoberto e o menino dela não teria as sequelas que tem hoje, né? Hoje assim, já foi sancionada a lei, né, que assim, aumenta o número de doenças que são investigadas no teste do pezinho. Ainda, infelizmente, não está em vigor. Assim, a gente sabe que algumas cidades estão fazendo, mas mais como forma de pesquisa. Mas a lei já foi sancionada, né, para poder aumentar esse número de pesquisa, e vamos ver daqui a um tempo se entra em vigor, se todas essas doenças começam a ser detectadas pelo teste do pezinho. Na rede particular, a gente sabe que tem um teste do pezinho ampliado, então, assim, quem tiver condições, mas no SUS ainda são essas 7 doenças que são investigadas pelo teste do pezinho. É importante essa detecção precoce por meio desses testes, porque a gente vai começar o tratamento precocemente, como essa mãe, como demorou a detecção, demorou o tratamento, e o filho dela hoje tem as sequelas que poderiam ter sido evitadas. Então a gente tem que... E se não me engano é por causa do leite, né? Por conta do leite. Aí eu esqueci o nome Mas se começa a destruir os neurônios com a primeira alimentação. Então, se tivesse sido evitado
na primeira semana de vida já tivesse detectado, não teria demorado tanto tempo e ele ter perdido tantos neurônios. Então, por isso que é importante essa detecção precoce, detecta hipotireoidismo congênito, detecta fibrose cística, fenilcetonúria. Então, são várias doenças e precisam desse tempo. É importante a mãe ir no 5º dia de vida, que é o tempo ideal, porque quanto mais tempo passar, pior vai ser para começar o tratamento. E antes de 48 horas também não é recomendado, justamente porque o bebê ainda não tem uma alimentação efetiva e essas doenças que se manifestam só com alimentação não poderão ser detectadas. Então, por isso que tem esse intervalo aí de 48 horas até 30 dias de vida. E quanto mais precocemente, melhor é a intervenção, né? Para evitar essas sequelas, óbitos. Então, por isso que é de extrema importância não deixar de se fazer esses testes. E as vacinas também. E pelo SUS, o centro que é responsável, a Unupad, que fica em Belo Horizonte. Então, todos os testes de pezinho feitos no SUS é encaminhado para esse centro. E se tiver alguma alteração, eles vão entrar em contato com o posto de saúde, para entrar em contato com a família e ganha todo o suporte por meio desse centro. Então, a mãe, mesmo que tiver no SUS ou no particular, ela tem essa ajuda. Então, mesmo se a mãe fizer o teste particular vai pro centro. E o ideal é que ela faça também no SUS, porque aí já fica mais fácil o encaminhamento. Porque quando ela faz no particular, para depois ela ser encaminhada para o centro, ela precisa ir de novo para a rede para pegar o encaminhamento. Então a gente orienta dessas duas formas também, quando é possível. Sim, a lei já foi sancionada, como a Júlia disse, mas não está acontecendo ainda efetivamente, mas que a gente nunca deixe de, pelo menos, fazer o teste do pezinho que detecta 7 doenças, né? Porque muitas das vezes hoje a gente está vendo tanta notícia falsa correndo por aí, então a gente precisa reforçar com essas mães, com essas pessoas que cuidam desses bebês, o quão é importante a gente fazer o incentivo à vacina, porque a questão da vacina, eu acho que ela é um pacto social com todo mundo, né? Se eu não me vacinar, eu posso comprometer a saúde do outro. Então, que cada vez mais a gente reforce a importância dessas vacinas, que a gente evidencie a importância desses testes, porque quanto mais precoce a gente detectar, de maneira mais efetiva e precoce a gente pode intervir. E aí a gente consegue evitar sequelas muito importantes para esses bebês que vão comprometer de forma muito clara o desenvolvimento de cada um deles. Então, sempre reforçar isso, tanto no pré-natal, quanto na maternidade, quanto no acompanhamento no puerpério. Eu vejo, às vezes, nas mídias sociais, entrevistas falando que muitas vezes as pessoas estão negligenciando as vacinas, como a poliomielite. Paralisia não existe mais. E as pessoas começam a negligenciar. E esse trabalho de vocês, falar sobre isso, é muito importante, porque o que erradicou doenças como a poliomielite, diminuiu, quase erradicou a tuberculose e outras doenças graves que nós tínhamos e que matavam muitas crianças, foi erradicado através de vacina. E as pessoas discutem tanto a vacina e falam vacina faz mal, vacina é uma bomba disso, uma bomba daquilo, uma bomba daquilo outro. Nós não podemos considerar que a ciência é perfeita. Ou seja, o que era verdade na ciência no passado, hoje não é mais. Mas porque nós pesquisamos muito, nós aprendemos muito, nós melhoramos muita coisa. Então, cada dia nós melhoramos, então nós trazemos tratamentos melhores. Então, vale a pena mesmo incentivar essa vacinação, esses cuidados, ampliação do teste do pezinho e outros testes mais que surgir, para poder diminuir a mortalidade dos nossos bebês, para aumentar a vida e a saúde deles. Eu acho isso importantíssimo. Com certeza. E esse cuidado com o bebê é assustador, porque a mãe está ali naquele momento que está... A partir do momento que você engravida, já surge um amor por aquela coisinha tão especial, por aquele filho. E esse filho chega, e é tanta informação, é amamentação, é vacina, teste do pezinho. Gente, vem uma coisa que apavora toda mãe. Não tem aliás, não é só a mãe não, a família inteira. A cólica do bebê, o que fazer nessa hora? A cólica, eu acredito que é um dos desesperos de qualquer pai e mãe que tá com aquela criança ali.
porque é uma das situações gastrointestinais que mais acometem o recém-nascido. Cerca de 42% desses bebês vão ter algum episódio de cólica e ele vai perdurar ali até os 4 meses. Então, são 4 meses sofridos. Hoje em dia, não se existe uma exatidão do que exatamente causa a cólica, né? Quando o bebê nasce, a imaturidade intestinal dele é muito evidente, até começar a desenvolver, amadurecer aquele intestino, os movimentos intestinais ainda também são imaturos, tem uma desregulação de hormônios intestinais, a própria alimentação, a questão dos fatores ambientais e psicossociais daquela família também podem interferir. Então, vários fatores podem fazer com que haja o aparecimento da cólica. Então, não tem como a gente chegar e falar assim, ó, a cólica do seu bebê é por isso, isso e isso. Vamos tratar assim, assim, assado. É um assunto muito amplo. Então, hoje, há 50 anos, os especialistas trazem que a cólica ela acontece quando aquele bebê chora de uma maneira inconsolável, então fica extremamente irritado, nada acalenta, por 3 horas ou mais durante o dia, por pelo menos 3 vezes na semana e até 3 semanas seguidas. Então, os especialistas trouxeram isso. Então, o bebê está chorando inconsolavelmente, na grande maioria das vezes vai ser cólica. Se eu faço algum tipo de intervenção, por exemplo, eu ofereço comida para aquele bebê, ou então o leite materno, ou então troco a fralda, e mesmo assim ele continua a chorar de maneira inconsolável, muito provavelmente vai ser cólica. Então, a gente precisa sempre encaminhar aquele bebê para o atendimento, com um pediatra adequado, para poder fazer um diagnóstico certeiro e tratar essa cólica de maneira adequada. Hoje em dia se fala muito sobre a questão dos probióticos para poder fazer uma organização da regulação do intestino desse bebê, que vai demorar para se desenvolver de maneira efetiva. Tem a questão das intervenções que nós podemos fazer em casa com esse bebê, que é a questão de colocar o contato da barriguinha com o bebê, com o contato com a barriga da mãe. Isso pode favorecer a diminuição da dor. A gente dá o banho relaxante para aquele bebê, fazer um ofurô, um banho de chuveiro junto com o bebê, utilizar compressa, levar esse bebê para um ambiente que seja mais calmo, mais tranquilo, fazer uma musicoterapia, a massagem da barriguinha, a própria chantala, né? Forçar as perninhas dele de maneira leve, em contato com a barriga. Isso tudo pode facilitar o processo, diminuir a dor e fazer com que aquele bebê se sinta mais relaxado. Mas mesmo assim se trata de um episódio extremamente estressante, não só para o bebê, mas para a família no geral. Porque muitas das vezes os pais se veem diante daquela situação e não sabem o que fazer, acham que dar só remédio vai resolver e na grande maioria das vezes não vai. A partir do momento que isso se tornar uma situação extremamente comprometedora, tanto para o bem-estar da família quanto para o bem-estar do bebê, é sempre importante a gente consultar um médico, levar para o médico, fazer o exame que é necessário e nunca utilizar medicação sem prescrição. Então a gente precisa estar atento para isso também, porque é uma situação que causa altos níveis de estresse tanto para a família quanto para o bebê. Tá, vamos às questões culturais. Tem muitas. Eu já ouvi várias vezes falar que quando a mãe está amamentando e ela se alimenta de alimentação que causa fermentação e gases, que isso através do leite passa para o bebê e vai gerar cólica nele. Isso é verdade ou é só mito do povo antigo? Então, existem alguns alimentos que podem favorecer o aparecimento de cólica, mas na grande maioria das vezes, tanto o bebê que se amamenta por leite materno ou fórmula infantil vai ter o aparecimento de cólica. É algo fisiológico e anatômico do bebê. É muito imaturo o intestino dele, então os movimentos ainda são muito irregulares. Então o aparecimento de cólica não é igual para os dois públicos, mas vai aparecer em ambos. Bebês que se alimentam com leite materno vai ter menos propensão à cólica, que se prolonga por um tempo maior. O que acontece é que às vezes também a própria alimentação da mãe, que contém às vezes o leite de vaca, pode influenciar também no aparecimento da cólica. Então a gente faz o teste, a mãe tira os alimentos que têm derivados do leite de vaca e aí a gente faz o teste se aquele bebê desenvolve ou não a cólica. Mas ambas
os públicos que fazem uso ou não de fórmula infantil ou leite materno vai ter o aparecimento de cólica porque é algo fisiológico anatômico. Eu tava aqui, ó, intimamente me perguntando assim, por que que o meu mais velho teve tanta cólica e o outro não? A hora que ela falou do leite de vaca, do mais velho eu tomava leite de vaca. E do meu segundo filho, por questões de intestino, que eu tive um problema intestinal, eu não usava, não fazia mais uso de leite de vaca, eu tomava era leite de soja. E ele não me deu trabalho nenhum com questão de cólica intestinal. Talvez isso tenha sido um fator, né? Sim. E é um fator que a gente vê na prática. Não tem nada comprovado cientificamente que tal alimento causa. Então é uma observação e testes que a gente faz. Se a mãe vê que retirou aquele alimento e melhora, tudo bem, mas não precisa ela privar 100%, porque muitas vezes é a quantidade e não o alimento. Às vezes ela exagera em determinado alimento, porque às vezes ela come um pedacinho de determinado alimento, até ele chegar lá no leite, se ele ser metabolizado, ele vai se perder no processo de digestão. Então, não tem comprovação que o alimento realmente causa. Então, é muito importante essa questão que a Nilce trouxe do leite materno e da fórmula, que isso sim, a gente sabe cientificamente que pode aumentar ou diminuir a ocorrência, porque é como se o intestino fosse fechadinho do bebê, então nasce pequenininho. Ele vai se desdobrando, e esse desdobramento causa cólica, causa esse incômodo que só vai melhorar com 3, 4 meses, que é quando tem a maturação desse intestino. Por isso que muitas vezes não tem como evitar, tem como controlar e aliviar, mas muitas vezes não tem como evitar que ela apareça. É algo extremamente normal, benigno, é uma situação benigna. A não ser que ela precisa ser investigada quando chegar a um ponto que está comprometendo o bem-estar daquele bebê. Então a gente precisa estar sempre em contato com a equipe de saúde para poder fazer intervenções que sejam adequadas para cada um e sem a utilização de métodos somente farmacológicos, porque a gente tem vários métodos aí que podem ser utilizados para o alívio e que são extremamente efetivos. Então, fazer com que haja introdução desses métodos é bem eficaz, porque promove o bem-estar tanto para o bebê quanto para a família que está cuidando naquele momento. E esses métodos são preventivos, então a gente tem que começar antes de ter a cólica. Quando o bebê já está com a cólica, são poucos que são efetivos, porque o bebê já está naquele processo de irritabilidade. Então esses métodos devem ser feitos diariamente, que aí o bebê já vai ficando relaxado e ele sente menos aquele incômodo se chegar a ter. Então é importante a mãe criar uma rotina para instituir alguns desses cuidados que a Nilce trouxe para evitar. Então eles são preventivos, eles ajudam a prevenir, mas se foram feitos diariamente, uma vez ou outra, muitas vezes eles não vão ajudar tanto. É o que ela falou, do banho, né? Morninho, a compressa, mas isso tem que ser feito todos os dias antes da cólica. Porque muitas das vezes as pessoas acham que o bebê não precisa de rotina, né? Do jeito que for, tá bom. Na verdade, não. Quanto mais a gente cria rotina pro bebê, tanto de sono, de banho, de uma atividade, do brincar, melhor ele vai se adaptando durante o dia e melhor a gente consegue intervir nas situações que fogem um pouco do controle. Então, rotina pro bebê é extremamente importante. E outra coisa, os chazinhos. Muitas vezes a vovó fala dá o chazinho de não sei o que, mas dá de uma forma indiscriminada. Muitas vezes aquele chazinho que na dose certa podia ajudar, acaba fazendo mal porque deu demais, não teve orientação. O que vocês dizem disso? O chá, ele é um remédio. Ele tem propriedades terapêuticas e se a gente tomar em excesso, ele pode fazer mal. E como um remédio comum. Para criança, a gente não tem estudos que mostrem uma quantidade segura para estar dando para essa criança. Então, às vezes, que seja um chá de camomila, um chá de erva doce, que geralmente é mais tranquilo, a gente não sabe o que está causando a quantidade naquele organismo, no corpinho da criança. Então, o que a gente sempre fala, se quer dar o chazinho, a mãe toma o chazinho. Mas o bebê não. Então, o bebê até não tem recomendação para tomar chá. Até os 2 anos, não tem, pelo Ministério, até sucos, se for oferecer para criança, até 1 ano, oferecer a fruta, não oferecer o suco, para não perder as propriedades. E o chá, por falta dessa comprovação do que ele causa na criança em relação à quantidade,
não deve ser ofertado. Então, se a mãe quer tomar o chá, a gente sempre fala para ela tomar, porque às vezes aquela propriedade do chá o bebê toma pelo leite, mas não ingerindo pelo bebê. Então, até os 6 meses, amamentação exclusiva, só o leite materno. Ele tem tudo que o bebê precisa, até para prevenir das cólicas. Olha, gente, no momento da cólica, que mandar fazer, a gente tá fazendo. Desespero é muito grande, mas a gente não tem esse conhecimento, ó, de que se tivesse tido uma rotina e que isso poderia ser evitado. Por isso é tão importante a mãe, né, tá tranquila. Sim. A mãe não ter que trabalhar durante ali os primeiros 40 dias, né? Eu, como sempre fui autônoma, eu fiquei, né? Do primeiro eu não fiquei. Mas do segundo eu já fiquei. Eu arrumei uma pessoa para me ajudar na minha profissão. Para me ficar ali. Eu falei, eu queria curtir esse momento de saber que eu dediquei esses dias, né? Para o meu filho e para o meu momento de ser mãe. Eu acho que do segundo eu consegui ser mãe ali naquele momento, aproveitar aquele momento de ser mãe. Do primeiro eu estava aprendendo, que foi terrível, não foi fácil, né? Para mim e nem para o Elias ali, a gente junto, aquela experiência, né? Sem conhecimento. Agora a gente falou da cólica. Nesse momento de pandemia, eu não poderia deixar de perguntar para vocês. Sim. Quais são os cuidados básicos com esse neném que acabou de nascer nesse momento de pandemia? Bom, hoje em dia a gente tem estudos aí que a grande maioria dos bebês que às vezes contrai o vírus porque pegou da mãe ou de uma população em geral, na grande maioria dos casos ele não vai desenvolver sintomas ou se desenvolver sintomas, vão ser sintomas mais brandos. Mas a prevenção é sempre a melhor opção. Então o que a gente tem que fazer nesse momento é evitar o contato com outras pessoas. Então a gente evita visitar aquele bebê naqueles primeiros momentos, evitar sair com aquele bebê onde vai ter uma aglomeração maior. Eu não vou deixar de amamentar aquele bebê. Então hoje a gente sabe que vários anticorpos são passados por meio do leite materno. Então a questão do benefício do aleitamento materno é muito maior do que o risco. Então se eu tenho uma mãe que é positiva para COVID, ela pode amamentar normalmente, ela vai só tomar os cuidados, utilizar máscara, lavar as mãos, tomar todos os cuidados de higiene que são possíveis. Então, é evitar a questão de visita, ir para lugares aglomerados, dar continuidade ao processo de amamentação. Se a mãe tem medo de colocar a criança no peito diretamente, ela pode ordenhar o leite materno para que seja ofertado por outra pessoa, pelo copinho, pela xícara, pela colherzinha, pela relactação. Então, esses cuidados vão prevenir com que haja o aparecimento da doença no bebê, que ele desenvolva sintomas ou não desenvolva. Por mais que aquela criança não desenvolva sintomas ou tenha sintomas brandos, ela pode ser um meio de proliferação da doença. Então, a gente precisa sempre se atentar para a questão de prevenção, porque eu consigo evitar a cadeia de transmissão no meio da população. Nessa questão do Covid aí que você falou, a mãe tira, a mãe contaminada, eu estava vendo uma pesquisa falando que a mãe vacinada, o bebê já nasce com anticorpo, né? Isso. Já nasce. Isso se fortalece ainda mais com o aleitamento materno, né? Se intraútero já a passagem dos anticorpos, a criança já nasce protegida. Se eu incentivar o aleitamento materno, além de proteger de outras doenças, outras infecções, sejam bacterianas ou virais, eu ainda vou continuar com a prevenção para o Covid. Então, ela não precisa deixar de amamentar, ela só vai ter os cuidados redobrados, com a higienização da mão, higienização das mãos, a utilização da máscara, e ter todos esses cuidados na manipulação do bebê também. Então, se eu vou trocar uma fralda, se eu vou vestir uma roupinha, dar um banho, eu vou só tomar os cuidados mesmo que eu vou tomar em qualquer outra situação. É a questão de prevenção para o contágio. Não precisa usar nenhuma roupa especial, né? Ficar trocando roupa para cuidar. Oi?
Ai, eu esqueci. Então não precisa dela ter uma roupa especial, nenhum cuidado extra na questão da amamentação e do cuidado com esse neném ali. Pra não ter, higienizar essas mãos antes de pegar, depois de pegar. Então, ter essa frequência com esses cuidados, trocar a máscara frequentemente também, usar preferencialmente a máscara de procedimento, que é uma máscara que vai evitar maiores contágios, ou a N95, trocar frequentemente, então a cada 2, 4 horas trocar essa máscara também para evitar esse contágio para o bebê, e ter a ajuda dos familiares. Se puder, ela pode continuar fazendo os cuidados, mas se ela não desejar, ter alguém ali para estar auxiliando ela, mas não quebrar esse vínculo, porque esse vínculo é muito importante para o bebê. Então, tomando as medidas de higiene, ela vai proteger o bebê, mas ela vai continuar ali perto, que para o bebê é muito importante, é o alimento dele, além do leite materno, é a questão do vínculo. Então, para o bebê é um alimento receber esse carinho da mãe. Independente da Covid, a higienização é muito importante. Sempre importante. Né? Agora, tem sido uma coisa muito comum a gente ver mãe com neném ou com criança muito nova em supermercado, em áreas aglomeradas, e assim, a criança não tem como usar máscara porque não vai ficar com a máscara e está totalmente exposta. Então, bebê não pode usar máscara, né? Bebê não pode usar máscara. A recomendação é usar máscara acima de 2 anos, sendo que de 2 a 5 anos, sempre com uma supervisão do adulto. Porque às vezes a criança acaba tirando ou abaixando a máscara, então de 2 a 5 anos o adulto tem que ensinar a criança a usar essa máscara e ficar supervisionando. Menores de 2 anos, como as vias aéreas são muito pequenas, o nariz é muito pequeno, ela pode sufocar com a máscara. Então não é recomendado. Então é recomendado as medidas de higiene e evitar levar as crianças nesses lugares. Então, muitas vezes a gente vê os pais, os dois no supermercado. Então, vê a possibilidade de um ficar em casa com a criança e só um no supermercado. Ou se não tiver como, a mãe não tem ninguém para ajudar, ela é sozinha com a criança, vê a possibilidade de alguém poder ir para ela no supermercado. Então, realmente a rede de apoio ali que vai facilitar esse processo, que a gente sabe que para muitas famílias é muito complicado, que às vezes elas não têm muitos apoios, mas a gente vai tentando de um jeito ou de outro prevenir. A gente viu muito no começo da pandemia os bebês com a máscara, o face shield também não é recomendado, porque ele sem a máscara não tem proteção adequada. Então não é recomendado o bebê usar nenhum tipo de proteção, é mesmo evitar a exposição a lugares que possam vir a ser contaminados. E mesmo porque os supermercados, na grande maioria, fazem venda online. Você encomenda, eles mandam entregar. Isso. Então não há necessidade, né? Exatamente. Pode ligar, pedir. E o ideal é ficar em casa. A família muitas vezes quer conhecer, nasceu o bebê, todo mundo quer ir lá conhecer. Faz videochamada. Pelo menos nos primeiros 28 dias é primordial, porque o bebê não tomou nem as outras vacinas. Então ele não está só exposto ao risco de Covid, mas às outras doenças também. Então, nos primeiros 28 dias é realmente curtir aquele momento em casa, curtir o bebê, curtir os cuidados, e depois a família vai conhecendo aos pouquinhos. Principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, que é mais complicado. É isso mesmo, pessoal. Olha, muita informação. Se a gente fosse ficar falando aqui, tem vários assuntos, né? Que a gente gostaria de comentar com as meninas. Mas elas não vão ficar só nisso, não. Outra vez elas vão vir e a gente vai continuar esse bate-papo. Vocês topam vir de novo? Com certeza. Elas estavam ansiosas, não vou falar nada pra vocês. Elas estavam com medo de vocês. Olha, pode. Não precisa ter medo, tá? Mas a gente curtiu muito esse momento, esse conhecimento levado assim de maneira tão suave. Assim, talvez a suavidade pelas próprias pessoas que vocês são, que vocês são muito jovens, né? Então vocês são suaves ainda, não tem nem expressões ainda na vida. Vocês conseguem trazer isso de maneira natural e a gente precisa disso. Eu já passei, não vou ser mãe mais, mas você volta um dia, né? E aí eu vou falar, né? Ó, gente, vamos procurar ajuda realmente de quem sabe, né?
porque eu ainda não me sinto nem preparada para ajudar alguém. Gostaria de agradecer a presença de vocês, tá? Sucesso no trabalho de vocês, na carreira de vocês. Que vocês continuem levando assim, de maneira prática, simples e suave, esse conhecimento para toda a população. E que vocês cheguem lá nos ribeirinhos, lá nos colonos, fora do Brasil, onde vocês alcançarem, tá? Que vocês não abandonem esse projeto, porque o bem para a sociedade que vocês vão fazer é muito maior do que talvez outro projeto. Eu dou parabéns para vocês. Gostaria que há tempos atrás eu tivesse tido a oportunidade de ter esse conhecimento que vocês estão passando agora. Muito obrigada de coração pela participação de vocês. Antes de eu agradecer o trabalho importantíssimo de vocês, eu vou dar a oportunidade a vocês de falarem das redes sociais de cada uma, da rede, do trabalho de vocês em conjunto pelo Instagram. Então, a gente está pelo Instagram como @365 dias do bebê. Lá nós temos informações, podem mandar mensagem no direct. Lá tem todos as pessoas que participam do projeto, então pode entrar em contato com a gente. Nós estamos super abertos a responder qualquer tipo de dúvida, conversar, debater, ter encontros para poder falar mais sobre esses assuntos. Então nós estamos disponíveis lá na rede social para vocês chamarem a gente, conversar um pouquinho sobre o primeiro ano de vida do bebê. Sigam nós, as postagens, deixem comentários e se qualquer dúvida mesmo pode mandar, que a gente sempre tem alguém ali para dar. Olha, elas respondem, porque eu conversei com elas pelo Instagram, elas respondem. E convite para deixar para a nossa próxima live, que é dia 24 agora de agosto, sobre o aleitamento. Então fica aí o convite. Provavelmente vai ser às 19 horas. Aí a gente vai soltar todas as informações na página. Bom, muito obrigado a vocês. Nosso canal aqui está aberto. O Vitrine Social é um programa para isso. Ele foi criado para levar conhecimento de saúde, conhecimento social e para levar isso de forma simples para o nosso público, que também é um público simples. Primariamente era um público de rádio, né? Aí agora o público da internet, mas continua o mesmo público, de uma forma bem simples. Nós não queremos falar aqui para catedráticos, para professores, para colegas de profissão, e sim para quem realmente precisa aprender alguma coisa. E nós estamos à disposição. Quando tiver a divulgação da live, manda para a gente, que vai estar divulgando nos nossos canais também para poder ajudar vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. O grupo todo agradece a disponibilidade, convite. Nós adoramos. Espero também que o pessoal de casa tenha gostado da nossa experiência. E é isso. Estamos à disposição para o próximo encontro. Também em nome da professora Divanice, que é a nossa coordenadora, com certeza ela está nos assistindo. Também agradeço a oportunidade que foi nos dada. Muito obrigada a todos que estiveram presentes aqui nesse momento ímpar das nossas vidas. E sábado que vem, Vitrine Social e Saúde vai trazer a doutora Ivone e ela vai falar como que está sendo os projetos, tá, do estado de Minas Gerais para o retorno às aulas presenciais. Não percam, esse programa vai ser muito importante